meus queridos e amados irmãos. Hoje, 31 de janeiro, quarta-feira da quarta semana do tempo comum. Hoje a igreja faz memória ao presbítero São João Bosco. E o evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanhavam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficaram admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o filho do carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje, já último dia do mês de janeiro, como o tempo passa rápido, como o tempo voa. Parece que pouquinhos dias celebrava o Ano Novo e hoje já está fazendo 31 dias. E com essa rapidez do tempo, queridos e amados irmãos, nos leva à seguinte reflexão: que nós temos que fazer algo e não deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Ou seja, temos que aproveitar todo o tempo para a nossa caminhada, aproveitar todo o tempo para a construção do reino. Não podemos deixar para depois, porque a nossa caminhada ela é difícil. A nossa caminhada, às vezes, encontramos barreiras que às vezes pensamos que não somos capazes de superar. Mas nós temos, queridos e amados irmãos, retomar a nossa adesão ao Senhor, à sua palavra, que nos ensina, que nos direciona. Agradecemos a Deus por Ele nos permitir todos os dias acolher o seu santo evangelho em nossos corações e colocá-lo especialmente como exemplo e modelo para seguir, ensinamentos para a nossa caminhada. E hoje o Senhor, através do santo evangelho, também nos ensina e muito. Muitas das vezes, queridos e amados irmãos, meditando esse santo evangelho, nos leva à reflexão de que, às vezes, nós nos queixamos da nossa caminhada e, às vezes, não sermos reconhecidos. Às vezes, não se falam. Eu mesmo já falei muitas vezes que a gente não faz nada para serem elogiados, não faz nada para serem, para aparecer, não é isso, mas
que muitas das vezes as nossas palavras, o nosso ensinamento, às vezes parece que não é reconhecido e não é aceito. Ou seja, parece que alguém não acolhe aquilo que fazemos e falamos. E quando nós pensamos isso, às vezes temos que refletir especialmente sobre esse santo evangelho de hoje. Que o próprio Senhor Jesus, na sua terra, não era reconhecido dentre aqueles que mais estavam próximo dele, que é os seus familiares, que eram aquelas pessoas que deveriam serem os primeiros a reconhecer aquilo que ele fazia, reconhecer a sua santidade. Ao contrário, eles não pensavam assim. Questionava tudo aquilo que ele falava como se fosse algo que eles tinham de inveja, às vezes, do que o próprio Senhor Jesus fazia, pregava e ensinava. Trazendo para a nossa vida, nós temos que pensar que quando isso acontecer em nossas vidas, nós temos que fazer como o próprio Senhor. Nós temos que fazer e seguir o exemplo que Ele nos dá. Não desistir jamais, não parar jamais. Que a nossa caminhada possa seguir sempre, mesmo diante da falta de reconhecimento, mesmo diante daquelas pessoas não aceitarem aquilo que falamos ou fazemos, mas que o nosso projeto não deve parar jamais. Temos que ser sempre persistentes e perseverantes em nossa caminhada. Portanto, queridos e amados irmãos, quando isso acontecer em nossas vidas, que nós possamos ter mais perseverança, mais oração, mais compromisso, porque, na verdade, se não somos reconhecidos por um, na verdade somos reconhecidos por muitos, e especialmente reconhecidos e elogiados e acolhidos por aquele que nos envia, por aquele que nos ensina, que é o próprio Senhor Jesus. Temos que ter essa mentalidade e acolher. Se nós estamos com um projeto do Senhor, é para acolher aquilo que Ele nos ensina. Se Ele veio para nos ensinar, acolhemos aquilo que Ele faz e fez para que fosse modelo para a nossa caminhada também. Que Deus nos abençoe sempre e que sejamos sempre perseverantes, mesmo diante daquilo que muitas das vezes não é reconhecido, mas que é reconhecido pelo próprio Senhor. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.